E aí, navegante? Então, vamos entender agora sobre a datação. Você sabe colocar o século quando te derem um ano? Por exemplo, se eu virar para você agora e te disser o seguinte: me fala o século do ano 1801. Ah, você falou século... e você falou século... Tá. Então me fala o ano, ou me fala o século do ano 3232. Pô, Takata, agora você apelou, né? Então você não sabe? Tá bom. Então me fala o século, me fala o ano, vamos mudar. Me fala qual é o primeiro ano do século 20. Me fala qual é o último ano do século 20. É legal você saber essas coisas, lógico. Não vai cair. Mas é bom você saber. Então, primeira coisa, eu vou te falar algo que vai te deixar mais confuso. Mas eu espero resolver isso. Eu sei que você vai voltar o vídeo aí e tentar escutar várias vezes. Mas é simples, olha só. Atenção, navegante. O século começa no ano que termina, que os dois últimos números são 0, 1. O século termina no ano que os dois últimos números são 0, 0. E agora, tá? Você entendeu? Não? Então vamos lá. Vamos lá, navegantes. Para você entender. O século começa no ano que os dois últimos números são 0, 1. O século termina no ano que os dois últimos números são 0, 0. Então, eu estou te falando dos dois últimos números. Olha o exemplo da lousa. 1800. Eu estou falando que 1800 está no século 18. E eu falei que quando termina o ano com 00, quer dizer o quê? Que 1800 é o último ano do século 18. É isso aí. Olha só. Os dois últimos números são, acabei de falar, 0, 0. Isso quer dizer que este ano é o último ano do século 18. Acho que entendi, Takata. E o primeiro ano? Imagina o seguinte, que aqui está 1801. Beleza? E aí tem uma outra regra. Quando os dois últimos números forem diferentes de 00, você soma 1 ao que estiver na frente. Quando os dois últimos números forem iguais a 00, você não soma nada. Então, e se aqui fosse 01? É diferente de 00? 01 é diferente de 00? É. É, né? É. E aí tá lá, 1801. Que eu acabei de falar? Se os dois últimos números são diferentes de 00, soma 1. Aí soma 1, 18 mais 1, 19. Foi para o século 19. Entendeu? Bom, então, né, vamos criar algumas hipóteses. Concentra. Qual o primeiro ano do século XV? O que eu falei? Que o primeiro ano termina com 0, 1. E você já sabe que o século é 15. Quer dizer o quê? Que o primeiro ano termina com 0, 1. O que estiver na frente, somados ao 1, que vai ter que dar 15. Então, o primeiro ano do século XV é 1401. Beleza? Nossa, que difícil, Takata. Tá, vamos dar outro exemplo. 1789. Que século que é, navegante? Dois últimos números, quais são? 89, não é? É diferente de 00? O que faz, então? Soma 1 ao que está na frente. O que está na frente em 1789? 17. Deu quanto? Isso, gênio! 18. Século 18. Beleza?
É um panorama simples, básico, para você não se perder, tá? Agora, próximo vídeo, nós vamos ver o Egito.